bem? Estou hoje aqui com a doutora Thaís Cristina para iniciar um novo quadro para vocês, ou seja, uma nova playlist só sobre ortodontia, certo? Ela é a nossa ortodontista aqui na Clínica Kiva, prepara todos os meus casos para cirurgia ortognática e tem muita coisa legal para falar para vocês. Eu sou a doutora Thaís, sou formada pela USP, trabalho com essa parte do casos cirúrgicos bastante aqui com a doutora Max e nós vamos falar um pouco de orto no geral, não só em casos cirúrgicos, mas nós vamos falar um pouco de ortodontia aqui nessa playlist. Vai ser muito legal, gente, ela vai ter muita coisa para compartilhar com vocês. Tenho certeza que vocês têm muitas dúvidas que a doutora Thaís vai conseguir tirar, vai me ajudar neste canal. Então, gente, fica aqui se te interessou, roda a vinheta e vamos que vamos! Primeira aulinha da doutora Thaís hoje! Oi pessoal, tudo bom? Para você que está aqui no canal do Doutora Max, vamos tirar algumas dúvidas sobre ortodontia. Você está procurando os vídeos e aí você olha e fala: meu caso é cirúrgico? Eu preciso realmente tratar meu caso para a cirurgia ou tem como eu tratar só com ortodontia? Então, sobre isso que nós vamos conversar. A ortodontia em adultos pode ser de dois tipos, tá? O paciente que tem um problema esquelético e um paciente que só tem um problema dentário. Mas como que eu sei, doutora, se o meu caso ele tem um problema dentário ou se é só esquelético? Através dos exames que a gente pede e do perfil do paciente. Então, quando o paciente vem conversar com a gente olha o perfil, vê a queixa do paciente e através da documentação, junto, nós conseguimos ver se o erro é esquelético ou só dentário, tá? Se o caso for só dentário, você tem um perfil bom, a maxila e a mandíbula, essas duas partes aqui estão em harmonia, o que a gente faz? A gente vai fazer o tratamento dentário. Então, o que é só o tratamento dentário? É um dente torto, espaços entre os dentes, a mordida que não tá tão certa, mas mais para o problema de dente do que de osso. Então, aí não é caso cirúrgico. Tá? Então a gente vai, faz o tratamento ortodôntico convencional e trata o seu problema. Agora, se o paciente chega para mim com uma queixa: doutora, eu acho meu queixo muito para frente, eu acho meu queixo muito para trás, eu acho que esse lado é mais desviado do que o outro. Esse tipo de queixa, se for esse o seu problema, você tem um problema ósseo, um problema esquelético. E para corrigir problema esquelético, a gente precisa da cirurgia. Existem casos que o paciente faz o tratamento compensatório ao invés do esquelético. Então, o paciente chega para mim com uma queixa de queixo para frente, queixo para trás, aqui eu acho muito fundo, ou é mais pro lado. O que eu vou falar para ele? Esse tipo de correção eu não consigo só com orto, porque não é um problema dentário. É um problema esquelético. Então não adianta eu levar o seu dente para a esquerda, para a direita, para frente ou para trás, porque ele não vai corrigir seu queixo. Ele não vai corrigir o osso daqui, entendeu? Ele só vai corrigir o dente. Ele pode até dar um pouco de volume aqui nessa região, pode um volume, mas ele não vai corrigir ósseo. Então quando o paciente chega para mim na sala, eu já vejo a queixa dele. O que incomoda? Se o paciente não tem um problema com o osso da face, isso não incomoda ele, então aí a gente vai olhar o dente. Se a gente consegue corrigir esse erro esquelético com orto, então aí nós temos dois caminhos: a ortocompensatória ou a ortocirúrgica. O que eu converso, deixo muito claro. Você tem um problema esquelético, mesmo que não seja uma coisa que te incomode, mas você tem. A forma correta de corrigir isso é com a cirurgia ortognática, certo? Para ficar 100% a sua mordida, para ficar 100% a sua oclusão, tem que fazer a cirurgia ortognática. Ai, doutora, mas eu não queria fazer uma cirurgia grande dessa, eu não tenho queixa estética, meu rosto não me incomoda, o que me incomoda é a minha mordida. Então a gente pode ir para um caminho que chama compensatório, ortodontia compensatória. O próprio nome já fala. Nós vamos, através da movimentação dentária, tentar compensar
o erro esquelético. Ou seja, não vai ficar 100%, entendeu? Você vai pegar os problemas que tem no esqueleto e tentar com o dente. Isso muitas vezes acontece. Tem que extrair dente, desgastar dente, finaliza com os dentes muito inclinados, muitas vezes. Às vezes a mordida não finaliza certinha, encaixadinha, porque nós temos um problema esquelético. Então 100% não vai ficar. Mas a gente consegue compensar esse erro. Existem casos que não tem como compensar. Por quê? O erro esquelético ele é muito grande, então eu teria que tirar dente, só que não tem osso suficiente para puxar o dente para frente ou o dente para trás, entendeu? Então limitações biológicas. Então alguns casos, quando é mais grave, eu falo para o paciente, ó, desenvolve a ideia da cirurgia. Porque a única coisa que a gente consegue fazer com orto é alinhar, deixar seus dentes retinhos, bonitinhos, só que o erro esquelético, o erro da mordida, não tem como corrigir se não for com a cirurgia. Agora, se o paciente chega para mim, eu explico para ele esse erro esquelético que ele tem e que com a cirurgia vai conseguir corrigir 100%, vai melhorar a mordida dele, a função. Não é só estética não, viu, gente? O que a gente tá falando aqui é de função. O que é função, doutora? É a mordida, você ter uma mordida mais confortável, que não vai te dar uma dor na TM com o tempo, entendeu? É disso que a gente tá falando, de função. Não só estético, estético também, mas a função. É muito importante lembrar disso, tá? Qualidade de mastigação, qualidade de oclusão, para o paciente não ter um problema daqui 10, 20 anos de ATM, tá? Então o paciente chegou, ele viu que ele tem um problema esquelético, ele topou a cirurgia, aí o tratamento é ortocirúrgico, tá? Deixando uma coisa bem clara, o compensatório e o ortocirúrgico são tratamentos opostos, tá? O compensatório, eu vou tentar corrigir o erro esquelético com os dentes, o cirúrgico, eu vou deixar seus dentes na posição correta dele, que é para a posição do osso, que é para os dentes estar no osso. E através disso, nós vamos fazer a cirurgia para encaixar o arco superior com o arco inferior, tá? Fazer essa correção do erro esquelético, tá? O tratamento ortocirúrgico, eu preparo você para a cirurgia. Então, durante um tempo, durante esse tratamento, vai ficar desconfortável, você vai morder ruim, aí você fala, doutora, mas minha mordida tá piorando. Sim, a gente piora para melhorar. Ela vai melhorar na cirurgia. Tanto que durante o tratamento cirúrgico a gente faz umas moldagens no meio do caminho para ver o encaixe desses dois, como seria na cirurgia. E quando esse encaixe tá bom, aí que vai para a operação em si. Doutora, eu não quero fazer cirurgia. Comecei a compensar, mas durante o tratamento eu mudei de ideia. O meu queixo começou a me incomodar, agora que eu sei, eu quero fazer a cirurgia. Como que eu faço? É muito complicado o paciente que compensou depois de ir para a cirurgia, tá? O que você tem que pensar, quando a gente faz uma movimentação ortodôntica, a gente movimenta osso, movimenta raiz de dente, tudo isso. Então, quando a gente faz uma compensação, a gente tem bastante movimentação. Para você desfazer tudo que foi compensado para ir para uma cirurgia, então a gente precisa novamente de bastante movimentação. Às vezes, o paciente, depois de compensado, ele já vem com uma raiz um pouco mais curta, porque o tratamento já foi grande na compensatória. Então, ele acaba limitando depois do tratamento cirúrgico. Ah, mas não dá pra fazer nada? Dá. Aí vai de caso para caso, dá para fazer. Só que quando você entra para um caminho compensatório e depois muda de ideia para o cirúrgico, você dificulta o tratamento, porque o que eu falei, um é o oposto do outro. Então você jogou todo esse dente para trás, agora eu decidi fazer a cirurgia. Eu tenho que jogar tudo que eu joguei para trás, tenho que jogar para frente de novo. Entendeu? Então vou ter que desfazer tudo que eu fiz no compensatório pro cirúrgico. E muitas vezes a gente acaba tendo que tirar dente no preparo cirúrgico porque o paciente foi compensado. Então eu preciso causar um erro entre o arco de cima e o de baixo pra gente corrigir o erro esquelético. Entendeu? Então dá pra fazer? Dá. É mais complicado? É mais complicado. E mais limitado.
Hoje em dia, a cirurgia ortognática ela tem um pós-operatório mais previsível. Então, o que eu falo quando o meu paciente chega sem saber que é cirúrgico? Eu falo, conversa com o cirurgião bucomaxilo, conversa com a doutora Max. Por quê? Porque se você é um caso cirúrgico, o melhor caminho é ir para um preparo cirúrgico. A escolha é sempre tua. Quem decide se vai para cirurgia ou não vai ser você. Tem que pesar os prós e contras de fazer essa cirurgia e levar muito em conta a sua queixa, o que te incomoda. Se só com ortodontia eu vou resolver o que me incomoda. Porque não adianta nada você fazer um tratamento ortodôntico grande, comprido, de tempos, e no final... Mas doutora, meu problema era esse e não corrigiu. Sim, porque o seu problema era ósseo, não era dentário. Então levar sempre em consideração a sua queixa. E a partir daí, qual que é o melhor caminho? Espero que eu tenha respondido grande parte das suas dúvidas. Qualquer coisa, mande nos comentários que a gente responde. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Espero... Chegou o paciente.